Boa noite, igreja. Bom ver vocês por aqui. Louvado seja o Senhor através das nossas vidas. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. A gente sabe da correria, das lutas, né, que nos acometem durante a semana. Eu quero agradecer as orações, né, dos irmãos que eu pedi para que orassem, para que a gente pudesse transmitir a mensagem aqui de uma forma como Deus espera, né? Não é como eu quero, como os irmãos querem ouvir, mas como Deus quer que a transmitamos. Louvado seja Deus pela a intercessão dos irmãos. E olha, continue orando, viu? Continue, não pare não. Porque nós estaremos nesse momento iniciando uma série de 4 quartas-feiras sequenciadas, né, durante todo esse mês, tratando a respeito de um tema muito especial para mim, e eu creio que para a igreja também. É a temática da volta de Jesus. E dentro dessa temática da volta de Jesus, nós vamos tratar de um ponto específico. Já foi até citado na oração, a bela oração elevada aos céus através da irmã Beth, que é a temática da preparação. Prepara-te, Israel, o Senhor logo vem. Um pronunciamento que eu gostaria de fazer é que esse culto ele não está sendo transmitido. Ele está sendo apenas gravado e não está sendo transmitido ao vivo, como é de costume que nós fazemos. Está sendo gravado, mas só vou lançar, publicar depois. Por quê? Porque a intenção aqui é contemplar você, que fisicamente, presencialmente desejou, se programou para estar aqui. Então vamos tratar a respeito desse tema aqui, que considero vibra no meu coração quando fala a respeito da volta de Jesus. E Deus tem colocado no nosso coração, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Judas, ou na carta de Judas. Judas, versículo 14. A carta de Judas, né, como a gente sabe, só tem um capítulo. E nós vamos ver aí o versículo 14. Mais uma vez vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta. Nesse momento que dedicamos a Ti para orarmos, para falarmos, ó Deus, aquilo que está em nossos corações, como já foi expressado aqui de forma verbal. Que o Senhor possa tomar Teu santo trono e resolver conforme a Tua bendita vontade, Senhor. Nessa hora queremos nos desconectar do mundo, Senhor, de tudo que é lá fora, dos problemas que deixamos lá, das batalhas que enfrentamos, para nos deleitarmos nesse momento na Tua palavra. E certo de que podemos contar com Teu auxílio, é que rogamos agradecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Judas capítulo 1, né, o único capítulo que tem nessa carta, o versículo é o 14. Aí diz assim: E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, que não é o Iscariotes, né, como a gente bem sabe, é o outro Judas que escreveu essa carta, ele está relatando aquilo que Enoque profetizou. E ele dá aqui a referência pontual de qual é a sequência da existência de Enoque. Ele é o 7º depois de Adão. E aí ele registra, né, Judas registra o que Enoque profetizou. E Enoque profetizou que Jesus viria com milhares de seus santos. Logicamente, ele não está falando a respeito da primeira vinda de Jesus. Porque, como bem sabe, e bem está relatado nos evangelhos, uma meia dúzia ali de pastores de ovelhas foi que recepcionou Jesus. 2 anos depois, um grupo de magos. Ou seja, definitivamente esse verso não está falando de Jesus da sua primeira vinda, mas sim da sua segunda vinda. Quando Enoque, lá atrás, viu Jesus vindo em plenitude de poder, acompanhado de todos os seus santos, todos os seus anjos. Eu poderia iniciar essa mensagem com aquele clássico versículo do capítulo de João, quando trata da promessa do retorno de Jesus, dita pelo próprio Cristo. Quando o próprio Jesus diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não é verdade? Na casa de meu pai tem muitas moradas.
Se assim não fosse, eu mesmo lhes teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, e prepararei o lugar para vocês, para que quando eu vier e vos levar para mim mesmo, vocês possam estar aonde eu estou. Que essa possa ser o nosso desejo continuamente, de estar onde Jesus foi preparar as moradas. Eu costumo pensar nesse verso, além da questão da promessa que Jesus faz, Jesus, nesse verso de João 14, Jesus promete ir preparar moradas. Mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para preparar moradores. Nós somos os moradores que o Espírito Santo está preparando para ir habitar essas moradas que Jesus prometeu estar aqui construindo. A temática da volta de Jesus, ela é para mim extraordinária. Eu me lembro que quando eu frequentava a igreja materna da cidade de onde eu vim, eu me lembro que lá era uma igreja muito grande, né, como existe lá, a igreja católica, onde eu não era membro, mas era frequentador. Eu não me considero um membro da igreja católica lá na ocasião, porque eu ia como frequentador. Mas o que me chama a atenção, fazendo essa recordação dessa igreja onde eu frequentava, eu me lembro que a questão artística, ela era muito chamativa. E até hoje, quando a gente entra numa igreja desse porte, a gente percebe a arte ali expressa. E eu, com aquela mentalidade de menino, eu vi ali aquelas cenas bíblicas retratadas de forma artística. E eu vi ali as cenas do retorno de Jesus, eu vi ali aquela cena representada artisticamente, né, do diálogo de Cristo com Pedro. Eu ficava contemplando ali aquelas cenas, imaginando. Então, quando eu comecei, dali para frente, estudar a Bíblia, ver aquelas histórias por mim mesmo, e eu li aqui que Jesus prometeu voltar. Eu fiquei pensando, meu Deus, aquele Cristo, o Cristo que a humanidade tanto fala, tanto prega, tanto se diz de coisas boas que ele fez, esse mesmo Jesus vai voltar. Aquilo encheu meu coração de alegria. Toda vez que eu penso nisso, naquela cena, eu fico abalado de alegria, porque o Cristo que pisou nessa terra, que veio dar a vida por você e por mim, prometeu voltar, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Louvado seja Deus. Mal sabia eu, contemplando ali aquela cena, mal sabia eu que a volta de Jesus é a tônica de todas as Escrituras. É a nota tônica que ecoa de século a século, a ponto de Enoque, um dos descendentes de Adão, do sétimo daquela linhagem, profetizar que ele viria com milhares dos seus santos. Mas eu quero enfatizar que a ênfase aqui, apesar de estar sendo tratado a respeito da volta de Jesus, nós vamos fazer isso em todas essas quartas-feiras desse mês. A ênfase que eu quero tratar é a questão do preparo, certo? É o preparo, porque como eu disse no culto de domingo, o que adianta eu saber que existirá um concurso? Eu vou saber, o que adianta eu saber que eu desejo muito passar nesse concurso? Eu sei quais são os assuntos do concurso, sei qual é a data exata do concurso, sei qual é o horário, sei qual é o momento em que a porta se fecha. De que me adianta saber todas essas informações? Se eu não estiver preparado para realizar o concurso e ser aprovado. Não nos adianta. Então vamos nos deter na questão do preparo. Irmãos, em geral, nós não temos medo da promessa da volta de Jesus. Concorda? Nós não temos medo da promessa de que um dia Jesus vai voltar, vai exterminar com o mal. Nós temos aí orado pela nossa nação, temos orado aí pelos governantes, mas o que vai de fato trazer solução para esse mundo não é direita, não é esquerda, não é vermelho, não é verde, não é azul. É Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus e estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Isso sim. Essa é a esperança que nós temos que ter. É na volta de Jesus, mas nós não temos medo da promessa em si, porque é uma coisa boa. É um alento, é uma esperança. Mas nós temos medo, muitas vezes, dos eventos que antecedem esse evento. Não é verdade? Porque ali trata de uma grande tribulação, ali trata de uma angústia, a semelhança do que aconteceu com Jacó.
Ali trata a respeito de perseguições, de pragas. Isso sim faz a gente dar um passo para trás e pensar, será que eu desejo mesmo a volta de Jesus? Eu quero a volta de Jesus, mas enfrentar os eventos que antecedem nos traz um certo receio. E para esses eventos, para esses momentos, nós precisamos estar preparados. Então, irmãos, quando eu estive pensando em partilhar essa série com os irmãos a respeito da preparação para a volta de Jesus, 3 coisas me motivaram, ou 3 aspectos me motivaram a estar aqui nos disponibilizando em plena quarta-feira. E louvado seja Deus, porque em nenhum momento, em nenhuma quarta, a minha escala chocou com as quartas. Ou seja, todas as quartas-feiras desse mês, pela escala, a minha escala de trabalho, eu estou de folga. Então, foi propósito do Senhor que eu estivesse me disponibilizado aqui para estar tratando. Mas 3 são os motivos, os pontos aqui que motivou a estar partilhando essa série de mensagens. A primeira, o senso da brevidade da volta de Jesus. Irmãos, o senso da que Jesus breve voltará, ele está cada vez mais latente no nosso coração. O mundo físico nos impulsiona para isso. O mundo ecológico, o mundo social, o mundo econômico, o mundo religioso clama, destampa isso na nossa frente. E eu creio que na nossa geração, Jesus Cristo rasgará as nuvens dos céus para buscar aqueles que são seus. Então esse senso da brevidade da volta de Jesus me impulsiona a estar aqui nesse momento. Um segundo ponto é a necessidade de falar sobre determinados assuntos. Por exemplo, muitas vezes também me impressiona a tratar com a igreja a respeito de alguns assuntos. Por exemplo, a chuva ceroja, a questão do decreto dominical, a questão, por exemplo, do alto clamor que Deus espera que seus filhos deem. Mas como eu falar desses assuntos que são tensos, são pesados, são minuciosos, sem que antes eu prepare a igreja com a questão do preparo? Não é verdade? Então, a necessidade de tratar com a igreja sobre determinados assuntos me impulsiona a estar tratando especificamente a respeito da temática do preparo. Mas um outro ponto que me impulsiona a estar aqui é contribuir para o preparo dessa igreja. Isso me impulsiona a estar aqui, contribuir de alguma forma para o preparo dessa igreja. Alguns sabem que eu e Patrícia, nós como família, nós temos um sonho de um dia conseguir adquirir um pequeno pedaço de terra para poder criar nossos filhos ali o mais longe possível da influência do mundo, poder implementar um sistema não é agroflorestal a palavra que eu dizer, agrosustentável, obrigado. Desenvolver ali no pequeno pedaço de terra um sisteminha agrosustentável, não para ser latifundiário, não para ser exportador de grãos, não, é para aprender a plantar, aprender a colher, aprender a consumir aquilo que produz. Sobrevivência, no sentido mais natural da palavra. Então, esse é um dos nossos sonhos. E eu fico pensando, será possível que Deus ainda não nos deu a oportunidade de conquistar esse sonho, adquirir esse bem, esse imóvel? Porque ainda não fizemos isso, não fizemos essa contribuição para o preparo da igreja. Então é possível que, fazendo essa contribuição, Deus possa abrir as portas para que nós e aqueles que queiram também trilhar nesse espaço, porque é promessa, é orientação e é bênção do Senhor. Amém? Mas vamos ver aí, na nossa Bíblia, mais uma vez, o livro de Amós. Vamos abrir a Bíblia no livro de Amós. Livro de Amós, capítulo 4. Os nossos cultos de quarta-feira costumam ser um pouco mais curtos mesmo, mas eu orei a Deus, tenho orado a Deus para que nos conceda a capacidade de transmitir a mensagem sem comprometer aqui o tempo. Amós, capítulo 4, versículo 12. Assim diz na minha versão: portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse é o texto que
nos norteou para trazermos aqui como tema. Mas, irmãos, eu não quero ser desonesto com os irmãos se eu não comentar pelo menos o princípio de interpretação e aplicação. Porque o contexto desse texto que nós acabamos de ler, o contexto desse texto, ele é tenso, ele é negativo, ele é tenso mesmo. Por quê? Porque ele trata de castigo, ele trata a respeito de escassez, ele trata a respeito de pestes e de praga. E fala assim, olha, eu, o Senhor, trouxe tudo isso sobre vocês. E aí conclui lá no verso 11 dizendo, contudo, nem assim vocês se converteram a mim. Confere aí, verso 11. Olha só o que diz o verso 11. Subvertei a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra. E vós foste como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. É um contexto negativo. Deus está dizendo, olha, eu fiz tantas coisas, permiti que viesse tantas coisas sobre você, e nem assim você se converteu? A ilustração que se traz é a semelhança de uma mãe que fala assim, olha, ó menino, você perturbou o dia todo e não quis obedecer sua mãe, mas o teu pai vai chegar de noite, e quando o seu pai chegar, aí você vai ver. Aí ele diz, menino, prepara-te para encontrar-te com teu pai. É mais ou menos esse o contexto. E aí a gente dá 2 passos para trás, e não é nesse contexto que nós gostaríamos de encontrarmos o Senhor. Mas o princípio de interpretação e aplicação nos traz a informação dizendo assim que para todo o texto bíblico existe uma só interpretação, exceto as profecias que têm dupla aplicação, e pode ter várias aplicações. E eu quero fazer uma aplicação positiva desse verso. Aí diz assim, assim te farei, ó Israel. Eu quero que os irmãos saibam nessa noite que no processo de preparo é o Senhor quem vai fazer, se tão somente nós permitirmos e desejarmos. É o Senhor quem fará com que nós estejamos de fato preparados para quando Ele vier. O texto diz, assim te farei. Eu quero que você inculque isso na sua cabeça, que é o Senhor quem vai fazer com que eu e você estejamos preparados para aquele grande dia. Paulo, escrevendo também a Filipenses, lá no capítulo 2, verso 3, ele diz assim, é Deus em quem opera o quê? Tanto o querer como o efetuar. Deus é tudo, irmãos. É Deus quem nos impulsiona para estarmos aqui. É o Espírito Santo que não nos incomoda, mas nos impulsiona, nos faz desejar estarmos aqui. Até a força que temos vem do Senhor. Então, no processo de preparo, lembra-te, é o Senhor quem vai nos ajudar, é o Senhor que vai fazer. Amém? Amém. Ó Israel, é o que diz aí. Irmãos, quem foi Israel? Quem foi um Israel, senão, antes de ser Israel, era quem? Jacó. Um homem que tinha o nome, no seu próprio nome, carregava as características de um caráter duvidoso. Alguém que era enganador, ludibriador. Mas então, esse camarada Jacó, enganador, traiçoeiro, esse camarada, ele reconheceu a sua condição, ele lutou com Deus e teve a sua vida transformada. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui, e eu creio muito nisso, que se você está aqui, é porque você um dia considerou a sua condição, você um dia reconheceu o seu estado, você desejou fazer conserto com Deus, você lutou com Deus, e Deus tem transformado a sua vida. Nós não estaremos aqui iniciando um processo de preparo, nós estaremos simplesmente dando continuidade. Porque, mais uma vez, se você está aqui, é porque Deus começou a fazer uma boa obra na sua vida. Amém? Então Jacó, ou melhor, Israel era Jacó. Obrigado, meu amor. Jacó teve a sua vida transformada e foi transformado pelo Senhor em Israel. E o que significa Israel? Príncipe de Deus. Ouviram bem? Israel, um homem transformado pelo poder de Deus, pela presença de Deus, agora se chama Israel, o príncipe de Deus. Quem sabe eu esteja falando aqui para príncipes e princesas do Senhor,
que teve a sua vida transformada e que deseja estar transformado, preparado para, de fato, encontrar com o Senhor. Amém? Amém. Prepara-te, ó Israel, para quê? Para que Israel precisa se preparar? A Bíblia nos diz que é para encontrarmos com Deus. Amém? E que o contexto desse nosso encontro seja um contexto alegre, feliz, agradável. Irmãos, alguém percebeu uma mochila por aqui? A gente pode pensar, viu, irmão, na hora que foi colocar aqui o cenário, esqueceu a mochila com as ferramentas. Não foi isso, não, irmãos. Porque faz parte de uma reflexão que a gente vai fazer aqui. Irmãos, alguns sabem, né? Para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, sabem que durante 12 anos eu atuei como técnico em enfermagem. Eu digo que eu atuei e hoje não estou atuando oficialmente, mas, porém, a gente sempre tem um curativo para fazer, né, não, Cris? A gente sempre tem ali uma injeção para dar, um vizinho, uma orientação. Ou seja, eu não estou na função de técnico de enfermagem oficialmente, mas a gente nunca deixa de ser. E há 2 anos, mais ou menos, eu estou exclusivamente na função de fisioterapeuta. Irmãos, nessa transição aí, aconteceu alguma coisa interessante que eu falei, eu preciso aproveitar isso em alguma mensagem, porque é impressionante. Quando eu era técnico, ou estava na função de técnico, eu tinha um armário. Porque eu era registrado ali na empresa e eu tinha um armário. E aí eu chegava para dar o plantão, eu tirava minha roupa, a roupa pessoal, colocava uma roupa privativa e tudo que de pertences ia para onde? Para o armário. Ia ali a chave, ia ali o celular, o carregador. Só que aí quando eu fiz a transição de categoria, a primeira coisa que eu perdi foi o quê? O armário. E agora? Eu fui dar plantão, era na mesma instituição, na mesma unidade, porém com uma função diferente, só que eu estava sem meu armário. E eu cheguei para dar plantão, e aí? Como é que eu vou guardar minhas coisas aonde agora? É aí que entra a história da mochila. Aí os fisioterapeutas ali adotam como armário privativo uma mochila. Não é uma mochila, um cadeado. Da qual essa aqui é apenas uma réplica. Não é essa, viu, irmãos, que eu uso lá no hospital. É apenas uma réplica. E o que acontece? Irmãos, minha função ali, minha carga horária é em geral, né? De forma geral, é das 7 da manhã à meia-noite. São plantões são 7 plantões no mês de 17 horas corrido. Então eu entro 7 horas da manhã e saio que horas? Meia-noite. Então meia-noite é a hora que eu estou voltando para casa. Irmãos, nesse horário, se vocês estiverem acordados, orem por mim, viu? Que é a hora que eu estou saindo do hospital de moto para vir para casa. Bom, o que acontece? Eu inicio meu plantão ali e aí no decorrer do plantão eu vou tirando as coisas que eu preciso aqui. Né? É o meu armário móvel. Né? E ali no decorrer do plantão eu preciso de carimbo, está aqui. Eu preciso de crachá, está aqui. Eu preciso de esteta, eu preciso de jaleco, eu preciso de carregador, né? Para manter o meu caneta. Eu preciso de garrafa d'água, eu preciso de fone de ouvido, né? Que ninguém é de ferro. Preciso do meu lanche. Enfim, preciso de livros, Bíblia. Tudo eu carrego no meu armário portátil. Mas o que acontece? Irmãos, quando vai dando ali 23 horas, 23h30, vai dando uma agonia para ir embora. Porque meia-noite é meu horário de sair. E aí vai dando agonia. E nas primeiras vezes que isso aconteceu, eu passava a mão na minha mochila, trocava de roupa, montava na minha moto e ia embora. Só que quando chegava em casa, esqueci minha garrafa d'água lá no bebedouro. Esqueci meu pendrive plugado lá no computador do meio. Esqueci meu carregador lá na salinha. Uma série de coisas que eu esquecia no início. Porque não tinha armário. Fazia do armário a minha mochila. Mas, irmãos, o que a gente entende e aprende com isso? Que a nossa meia-noite, ela está chegando. A meia-noite para a gente ir embora está chegando. E a gente precisa estar com a nossa mochila espiritual arrumada. Está perto de chegar o horário da gente ir embora. Vamos colocar a nossa mochila organizada na mochila. E eu aprendi isso na minha prática. Quando estava perto de chegar o horário,
eu começava já a catar as coisas. É o pendrive, é a água, é a caneta, colocava na mochila e deixava prontinha. Quando dava 23 horas, minha mochila já está pronta. Por quê? Porque eu sei que quando vai chegando a hora de ir embora, eu só passo a mão na minha mochila e vazo. Por quê? Porque estou na hora de ir embora, estou desejoso de ir embora, mas minha mochila tem que estar pronta para eu não esquecer nada. E espiritualmente, irmãos, nós estamos perto da meia-noite. A nossa hora de ir embora está para chegar. E a gente precisa estar com a nossa mochila pronta, preparada para a gente poder, vazar daqui. Amém? Irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa ter nessa mochila, espiritualmente falando. A primeira coisa, e nós vamos encher essa mochila aqui ao longo dessas quartas-feiras. Hoje vai ser apenas um item. E uma das coisas que a gente já precisa ter nessa mochila é o quê? Fé. A gente precisa ter fé nessa mochila. Nessa nossa trajetória de irmos para o céu e irmos embora para o nosso lar, nós precisamos, no mínimo, ter fé nessa mochila. E se você está aqui nessa noite é porque você tem fé. A gente não tem como mensurar fé maior, fé menor, fé pequena, fé grande, mas a gente tem fé. E a gente precisa ter essa fé nessa mochila. E ao longo dessas quartas-feiras nós vamos preenchendo essa mochila com alguns itens espirituais. Vocês estão junto comigo? Para a gente poder encher essa mochila? Amém. Louvado seja Deus. Eu cataloguei 21 itens que a gente precisa ter nessa mochila espiritual para a gente poder ir embora. Um deles é o que a gente vai tratar agora. E vai ajudar a gente a responder como se preparar para a vida de Jesus. Como estar preparado para quando Jesus vier. Um desses itens é o desenvolvimento de uma vida dupla. Vocês conseguem entender? O desenvolvimento de uma vida dupla. Não é aquela situação, de manhã eu estou com uma cara, de noite eu estou com outra. Não. É desenvolver uma vida dupla. E eu consegui, nesse processo de catalogar, me encontrei com 3 citações aqui que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Olha só. Precisamos desenvolver uma vida dupla. Carecemos de viver uma vida dupla. Vida de pensamento e de ação. De silenciosa prece e infalível trabalho. Percebeu? Vida de prece, oração, sim, mas de trabalho também. Vida dupla. Ciência do Bom Viver, página 512. Segunda citação. Oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação de vossa vida. Deveis orar como se a eficiência e louvor fossem todos atribuídos a Deus e trabalhar como se todo o trabalho fosse nosso. Percebe? Dar toda a glória a Deus, mas trabalhar como se o serviço fosse todo nosso. Porque a gente sabe que Deus não vai fazer aquilo que Ele espera que a gente faça. Deus vai fazer, sim, a parte dele. E espera que nós façamos a nossa. E por fim, as ciências Caminho a Cristo, página 101 diz: aquele que nada faz senão orar, em breve deixará de orar. Ou seja, aquele que diz assim, eu sou um homem de oração, mas que não pratica aquilo que tem aprendido, só ora. A citação nos diz que vai chegar um momento que vai deixar, inclusive, de orar. Então, temos que desenvolver uma vida dupla. Vida de oração e uma vida de ação. Eu até trouxe aqui para ilustrar, olha só. Estou de cabeça para baixo? Não. Vida dupla. É um item que nós vamos colocar na nossa mochila aqui nessa sequência. Esse é apenas um de 21 que ainda temos para explorar nas próximas quartas. Nesse exemplo, a gente pode ver assim, a gente sabe que tem um irmão conhecido passando por dificuldade. O que a gente faz pelo irmão? A gente ora pelo irmão, a gente pede oração aqui nas quartas-feiras, nos domingos, no sábado. Pede oração pelos irmãos, a gente ora pelo irmão. Mas a faceta da ação nos impulsiona a ir a esse irmão, procurar saber qual é de fato a sua necessidade e se ele quer ajuda. Pelo menos oferecer. Certo? Então não é só orar pelo irmão, mas é agir. Orar, agir, orar e agir. Irmãos, quem sabe nessa nossa jornada já tenhamos
Irmãos, e tudo isso aqui, todos esses exemplos, é para mim também. Eu preciso muito de ter esse exemplo inculcado na minha mente, porque eu preciso praticar isso aqui, certo? Não é só para os irmãos, é para mim, eu diria, principalmente. Na nossa necessidade de praticarmos a reforma de saúde, sim, a gente já entendeu que a gente precisa fazer reforma de saúde, porque ele é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, e aqui a gente até menciona a nossa verdade presente, né? A mensagem do terceiro anjo. A gente já entendeu que a gente precisa praticar a reforma de saúde. Já entendemos. E a gente pede a Deus, a gente ora, a gente clama a Deus para nos ajudar. Só que aí na faceta da ação a gente precisa fazer o quê? Começar a praticar. Muitos têm feito da mensagem de saúde, diz assim, tem que ser o quê? Tem que ser progressiva. Mas deu um passo e não passa disso. Que progressão é essa? A gente precisa orar e agir. E no processo de reforma, conforme Deus nos orienta ao longo desse tempo. Nós muitas vezes estudamos a respeito de um assunto. Isso aqui tem a ver com o que está acontecendo aqui. Estudamos a respeito de um assunto. Deus impressiona a nossa mente com um determinado assunto. A gente estuda, a gente ora. Essa é a faceta da oração. Qual seria a faceta da oração? Da ação? Irmão, tem a oportunidade para eu poder pregar a respeito de um assunto que eu já tenho estudado numa quarta-feira, num domingo ou num sábado, quem sabe? É a faceta da ação. Estuda, ora, clama de Deus, busca de Deus, mas se disponibiliza para abençoar outras pessoas. Amém? Por fim, quem sabe temos o desejo de fazermos uma vigília aqui. Uma vigília da moda antiga, não é isso? Temos o desejo, uma vigília com oração, com louvor, com testemunho, com entusiasmo, a moda antiga mesmo. E temos orado por isso, para Deus nos orientar, nos capacitar. Essa é a faceta da oração. A faceta da ação é o quê? É nos mobilizar para que isso aconteça. A tônica da mensagem é a questão do preparo, certo? Ficou claro isso? Nós precisamos desenvolver alguns hábitos, um estilo de vida, a começar da fé. E o ponto que eu quis enfatizar aqui é isso. Precisamos desenvolver uma vida dupla, vida de oração e vida de ação. Que essa mensagem sirva para você e para mim, para a glória do Senhor. E eu quero concluir, para a gente finalizar, com um verso no capítulo 3 de 2 Pedro. 2 Pedro, para a gente finalizar. 2 Pedro, capítulo 3. Assim diz a minha versão. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Esse texto nos diz que nós devemos aguardar e o quê? Apressar. Não é apressar a vinda do Senhor, mas é apressar para a vinda do Senhor. Isso quer dizer que nós estamos atrasados. Precisamos estar empenhados nesse processo de preparo, porque precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. E essa é a bem-aventurança da expressão, da orientação que o Senhor tem para nós nessa noite. Quantos aqui gostariam de dizer, Senhor, eu entendi, me ajuda nesse processo de preparo. Eu vou continuar, me ajuda, Senhor, nesse processo de preparo. Louvado seja o Senhor através da sua decisão. Que os anjos do Senhor presentes nesse lugar, que eu creio que estão aqui, possam tomar nota da sua decisão e nesse processo de preparo que você já iniciou quando você aceitou a mensagem, ele possa ser concluído com um abraço bem gostoso do Senhor Jesus quando ele vier nas nuvens dos céus. Louvado seja o Senhor pela sua vida e pela minha também. Vamos ficar de pé para nós concluirmos com a oração. Já estamos aí 2 minutos além do tempo. Investidos, não é? Amém. Vamos ficar de pé para orar? Oremos mais uma vez. Senhor, aqui está uma porção dos teus filhos que veio a esse lugar, ó Deus, com a intenção, com o intuito de ter um encontro especial com o Senhor. Muitos, ó Deus, têm sido as nossas petições, as nossas necessidades, e o Senhor as conhece todas, mas a maior de todas, ó Deus, é de estarmos em comunhão com o céu, desejarmos a Tua vinda,
e apressarmos, ó Deus, nós nos apressarmos para termos esse encontro especial. Aprendemos, ó Pai, que o Senhor quer que nos preparemos para esse dia. Só entrarão no céu aqueles que estiverem preparados, em harmonia com a Tua santa vontade. Por isso, Senhor, nos ajude nesse processo de preparo. Nós somos falhos, fracos, débeis, mas o Senhor é forte. O Senhor é capaz. É o Senhor quem promete nos ajudar nessa trajetória. Por isso, Senhor, não nos deixa desfalecer. Na trajetória da vida, queremos suplicar a Tua ajuda através da orientação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo ao nosso lado, porque assim sabemos, temos a convicção de que estaremos preparados para habitarmos as moradas que o Senhor Jesus foi preparar. Leva-nos em paz para casa, e no restante da semana, ó Deus, que ainda temos pela frente, que possamos ser abençoados por Ti e habilitados para abençoar outras vidas. Rogamos, certos de que o céu se inclina para ouvir as nossas petições. Agradecido, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.